Laron Diak, ouvintes telespectadores GMN e Hanebedet, a Sorumalo Hohau Expedito Dias Jimenez e a programa Grande Entrevista. Ouvintes telespectadores, o avanço tecnologia nebe orsnedão ita acompanha, dala barak fo impacto nebe positivo, nomos impacto nebe negativo. E o processo de desenvolvimento nacional e todo acompanha katak avanço tecnologia dala barak halo com que ita haluha katak ita ni linguagem e ita ni comunicação dala barak latuir a regras nebe iha media social dala barak ita re iha hanesan identidade nebe lalos ita bolu de ID falso balon usa ID nebe los mas be dala barak iha linguagem nebe que la iha ética comunicação atubele ita hatene dia kliutan o insa desenvolvimento tecnologia o liliu o insa política governunian o insa Polícia Nacional Timor-Leste hareba situação indene maka ora se dá estúdio 2 a me convida a vice-ministro desenvolvimento para transportes e comunicação senhor Inácio Moreira Laron Diak. A nos convida comandante de serviços de investigação criminal senhor Jorge Monteiro Laron Diak e boa noite. Iha aimutin itamos se acompanha Husi Doc e tinha senhor Dr. Pedro Aparicio nebe hanesan coordenador ba equipa jurídico a empenian nebe mos se fone hanoin konaba caso ida ID falso o caso ida nebe que sinamos atravessa hanesan coordenador ba equipa jurídico partido ou bloco a empenian kalandiak senhor Pedro iha aimuting senhor Pedro kalandiak pronto how ba uluk senhor vice-ministro Inácio Moreira ho avanço tecnologia nebe orsneida atravessa ho comunicação social nebe sofisticado onsa política governunian atubele estabiliza desenvolvimento e a comunicação dele. Bem, antes de mais, a Caragato agradece ao centro nessa privilegiado, mas estúdio televisão Grupo Média Nacional, nebe bele halo debate com a mídia social em geral, nós ba comunicações ba utentes nebe dalla Roma usa mídia social né lá do ia fatin how atu hatete de facto tecnologia horas nela dau avançado e Timor-Leste precisa de tem que halo esforço ida para ele halaituir tamba matene que na insira Husi segundo ba segundo, minuto ba minuto, sempre halo inovação em termos de informação, tecnologia e comunicação. Tambanema ka Timor-Leste labele hamrik metin, labele turhela, halo esforço todo para bel halaituir. De facto, ora se nada kita enfrenta situação ida que how labele generaliza, mas how karkatete kataka precisa de tem que hadiah buat balu nebe Timor Wansira usa e a mídia social para bel halo comunicação e da nebe dia. Depois de ita halo tia itania percurso na rukida hanse toto atene tecnologia ne mai aperta na fati ita tem que lá na fati e governo hawane qualquer governo precisa de tem que for atenção para itabele ema hototo nebe hakaragatu usa mídia social né hololos hodia primeiro hawanoi condições infraestruturas por enquanto habele dia naton recursos humanos bele
gerações vinduras, gerações vinduras ambaruan ini tambah mundo globalizado, hafiar kata ka sela ya problema ba ema hoto ne beha karakatu usa media social, instrumento tecnologia ne be por enquanto nessa moderno e atu bele ita hoto ema hoto bele halo comunicação nene hololos hanoi precisa duni tem que tau ia fati ita tem que halo itenia legislações balu para depois bele regulariza a minha cara medidas concretas saída maka governo halo atu bele estabilização nebe orsnedão halo resistos nia efeito to nebe atu bele reduz falta de falta de ética e comunicação hau orsida hau se halo explicação bato ba mas hau karkatu hahu condições rumah nebe precisa duni tem que prepara hafo em tabah ba oi hau colhe com a infraestruturas em geral nelos recursos humanos por enquanto ne lá na fati e ida que importante ali uma legislação se ita lá a legislação hau hanoi buat todo ne halo ida conforme tirnia hakarak ne maka itania hau labele dia problema bot mas ne maka situação ida que ladun dia kita enfrentar dau também maka hanoi legislações sernepe ita precisa tem que for importância para belhare halu sama kita bele halo por enquanto em relação a comunicação social ita ia dune que lei comunicação social ini ane be aprovada no parlamento dan ne bele regulariza para conteúdo comunicações saída de kita halo ia media social e além de demos ita ne código penal ne be cari acto balu ne ita precisa dun tem criminaliza e tamane maka hanesa dadau se bot permite ao bel adianta que da ona para foi informação depois de itahototo ema ituan hakar halo comunicação e media social ne halo conforme tuir falinia hakarak ho atitude dan be bahau sentença ladiak e dan ema kaone precisa tem que hare hanesa defama ema insulta ema ne halo injuria lori halo emne narane nisang ladiak hone idane ita tem que hare para depois ita bel criminaliza kenara vice-ministro atau regulariza hau ba lai comandante serviços de investigação criminal hanesan comandante de serviços dane e la husik hanesan ema polisi nasional Timor-Leste hanesan pentelne kenar principal atau fo kenari dane ba PSIC ne saída mais ou menos. Pronto. Obrigado, Barak. Uluk Nanain, pessoalmente, eu senti orgulho, prestígio botida, pela marca presença e a estúdio televisão ZMN TV Nian. Nós nessa honra botida, pela tur e a linha nebe nessa no excelência ministro, onde halo discussão e dane. E boa noite para telespectadores ira e a território nacional Timor-Leste dia. Primeiro, em geral, instituição a Polícia Nacional Timor-Leste né, itau tu reconhece, itau tu atene kata instituição idane, instituição Estado, ba assunto segurança interna ninian. Ponto segundo. Aí precisamos atender com a knar no responsabilidade instituição em geral né nia base ou nia legalidade de desempenho serviço desempenho função serviço né ita tem que ser hare em geral e label hare ba parte da de tamba saida tamba instituição Polícia Nacional Timor-Leste né nia halo nia knar nia halo nia responsabilidade de serviço tuir. Primeiro, claro que tu tinha a Constituição da República e o artigo 147 e ta hareba e a alinea ida totolo. Segundo, itamos tem que ser hareba e a Lei Segurança Nacional, Lei número 2, 2010
E artigo 9 conaba papel no responsabilidade especial Polícia Nacional Timor-Leste nian, além da Constituição da República, Lei de Segurança Nacional, e tamos hare ba iha base ou legalidade de serviço em São Polícia Nacional Timor-Leste nian, iha Lei de Segurança Interna nian. Nebe que ita hare husi Lei de Segurança Interna, Lei de Segurança Interna número 4, 2010, ita hare ba iha artigo 14, 15, 16, 19, 20 no 21. Né, com a responsabilidade da Instituição Polícia Nacional Timor-Leste e a prevenção crime especializada. Né, itahare iha se itahare artigo hirakne iha nia ponto nebeke barak tertebes. Sim. Além de ida né, em São Pentelmos halau neknar hone responsabilidade de serviço baseamos ba iha Decreto-Lei número 31/2008, com a Lei Orgânica Ministério de Defesa e Segurança, e tahareba iha artigo 40 com a papel Polícia Nacional Timor-Leste, iha processo prevenção crime não identificação. Mas a cara que tu comandante bem hira maka sikne ni serviço athalau neknar nebe tuir hanesan pentel foba iha serviço investigação criminal. Bem, hira nível atua. Sim, pronto. Dia, se ita colia específico com a serviço de investigação criminal, ne ita colia com a lei, no decreto-lei Sira Nebeke, regula serviço de investigação criminal nia serviço específico e área de investigação criminal nian. Se ita hareba iha Código Processo Penal Timor-Leste nian, se ita hareba iha artigo 53, se ita hareba artigo 53 ne, nia ponto ne husi ida to lima. Mas ita la colia, ita la debate con aba, nia ponto husi ida tol 5 ne, nia significante ne saida. Mas ita hare husi nia espiritu. Ita hare nia espiritu husi artigo 53 ne. Ne espiritu makne, se ita colia com a identificação, ne ita colia com a processo nebeke a polícia tem que ser halal. Agora, processo de identificação ne ita hare iha capítulo 5, artigo 50 de capítulo 5 com a polícia, e depois ita hare vai artigo 50 de estoma iha 56, e ita haksoitu si artigo 52 bar artigo 53. Ao cara comandante tu explica, bem hira los, ema defama, ema trata A ou B, iha média, ou iha média social, bem hira los, mas ita nia kenar atua ne. Identifica ditka, investiga ka, talun sa. Dia, obrigado barak, ne, hawakara continua tuan. Ita haksoitu si artigo 52, mais artigo 53 com a processo de identificação. Primeiro, nesse espírito, makne, Polícia Serviço de Investigação Criminal, NIA, bele identifica qualquer cidadão. Halo saída. Qualquer cidadão, nebeke polícia suspeita, ida, katak iha envolvimento ou iha crime ruma. Segundo, polícia fiar, não é confiança, katak emane iha informação, não bele facilita apoio, não suporta, onde bele descobre crime ruma. Nebe, identificação nebe que polícia halo ne, laos dia ba pessoal ou cidadão nebe que polícia suspeita halo crime. Lá é polícia mos halo identificação ba cidadão ou pessoal nebe que polícia fiar, katak, nia bele facilita, suporta, no apoio, onde facilita a informação para bele descobre crime ruma. Indícios. Sim. Ok. How ba how ba senhor Pedro Aparício? Senhor Pedro Aparício, se ita bele acompanha senhor Pedro Aparício. Iha muti. Senhor Pedro Aparício, comandante Serviços de Investigação Criminal katak, caso cari identifica balum bele halo crime, suspeita
sira bel halo identificação. Caso nebe itabot sira husi AMP questiona katak, lolos tinggi ema halo reclamação, maka polícia investigação criminal bel identifica ou bel investiga. Onsa itabotnya comentário husi itabotnya Fatin, al favor. Senhora Aparício. Sim, obrigado. Primeiro, hawato o haunia boa noite, ba vice-ministro. Namos haunia boa noite ba ya comandante. Amília Rona, seu Pedro. Sim. Al favor, Sim. al favor. Sim, e primeiro, Sim. os coligação AMP. Sim. E hawane sang advogado ba iha coligação AMP dane. Primeiro a mehare katak polícia ni atuação nem maka a mehare anesan ladung profissional. Tamba tuir lei Código de Processo Penal iha artigo 53 ne hatete diang polícia bele halo identificação ba suspeito ida. Sim. Nia bele bolu ema para atu husu nia identificação. Sim. Mai be ia Código de Processo Penal nemos hatete dia polisi bolu bai hira polisi hatene katak aktu sira nebe mak suspeito sira halone tamaba ia crime. Sim. Requisitos importantes ihne mak tem que ia crime. Alô? Sim, al favor. A Mirona, seu Pedro. Requisitos importantes mak tem que ia crime. Sim. Agora, ia processo idane itahare katak ia aminia membro sira, colega sira nebe mak serviço ia media center AMP nia, nebe dala ruma sira halu sernia opinião, ia querer que media social katak itania leader sirne balu halo buat nebe mak kaladung los. Sim. Idane hanesang opinião pessoal emania. Sim. So que polisi bolu sira nemaka ami hare katak idane hanesang polisi halo abuso poder ida. Tamba i artigo 53 né hatete dia tem que requisitos né tem que ia crime. Agora aquele que a mídia social for opinião e a mídia social né lá os crime ida. Insulta tolo que idane lá os crime. Sim. Então idane maka agora segundo polícia mos nunca retan queixa. Katak ema nebe ou líder nebe maksinti retan prejuízo bahia opinião sira nebe makulia e a mídia social né tem que hato queixa. Sim. Primeiro tem que crime, segundo tem que hato queixa. Sim. Ok. Agora, se queixa né lá iha. Polícia labele halo investigação, tamba polícia até ne katak né lá iha requisitos crime. Sim. Ok. Idanema kami hare. Senhor Pedro, ita tahan lai. How say for lai senhor Jorge Monteiro explica lai. Senhor Jorge, Hannes comandante, se lai a queixa, lai a requisitos halo crime, tamba sama kita buat sira bele halo identificação ba pessoal husi AMP-nya. Dia primeiro hawa karak esclarece katak Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal nia laia ligação ho pessoal husi AMP ka pessoal husi NBD. Né primeiro. Sim. Segundo, Polícia Nacional Timor-Leste halau identificação ba iha cidadão Timor. Sim, sim. Terceiro, relação ho processo de identificação nebe que regula iha Código Processo Penal iha artigo 53 husi ponto ida toba iha ponto 5. Sim. Primeiro ho karakatete katak ida how pessoalmente how ladun iha conhecimento nebe que clean relaciona ho lei e relaciona ho assunto sira nebe que iha relação ho processo judicial nian. Sim. Mas hawa karakatete buat ida katak processo de identificação nebe que senhor doutor menciona katak tem que ser a queixa, tem que ser a reclamação, tem que ser a substância crime, mas polícia bele halo identificação ne
Haulu Hanuin senhor doutor ladung compreende cari. Konaba situação idane. Tamba processo de identificação ne polícia bele halo ba qualquer cidadão. Primeiro a caracatete katak ba cidadão ne beke polícia suspeita halo hela crime, prepara dadão hela crime, halo mesa crime, o hamutu ko maselu prepara atu halo crime. Sim. Comandante, itu ainda. Hau balai visilai. Ohim visi atete katak legislação ne halo com que bele sai nessa obstáculo atu bele estado governo atu bele estabiliza botira hanesan comunicação sira hanesan. Problema ne legislação ne problema ne ihne be. Sim. Qual é o tom quando vai? Sim. A minha colega doutor apareceu na explicação nebe oin até dia nela os crime haone ita tem que honesto date. Ita tem que hakrai kana ituan ba ita ni aktu ema hototu ni aktu nebe ni lor halo. Ne how akar qual é a lógica date. Sim. Se tolok manene la os crime ne bahau imagina hotu laheta. Sim. Halo aktu ida que ni inventa fale ni matene ne pronto halo mania fotografia nene inventa fale ué será que kita huskelan sane botene kita tem que visi ne salah senian tambane mak kita hau agora salah estabiliza usul la estabiliza oi explica o tuteana ora comandante Monteiro oi explica ona e tania lei sirne assegurado para bele criminaliza hau se constituição e depois mais a código processo penal. E a lei que importante que agora lá quando Hanoi atu lalais consultas e tem que halo elaboração halo esboço para depois bela apresenta hodidude bela halo na apresentação vai e parlamento maka lei cibernética e da nede. Mas por enquanto hanessa da acto sira nebe portanto sira classificação crime. How akar katete kata se qualia liaat qualia ida be liaat insulta ema defama ema será que os skeleton sane how ne ida nemos parte ida moral ema ide de knini anesa ema ser humano how atete fila ona senhor espírito how ia Timor ne how ne lideranças nacionais ne ema ida label tolo ne how tem jura e how uso para depois kita tem que compreender essa sirne how ami reunião mas ema usa ID falso e da nema sema tu bele estabiliza ID falso tem governo estado não ou se tem comunicação ministério tambah nema como atitude ema ide de kini ne maka how ona dadau bahira quando a Hanoi de precisa de tem que halo prevenção nebemos oin código processo penal nemos e artigo balo nebe ena ba fodun di margem para atu halo suspeita ida ne ita tem que halo prevenção e depois ida nene ita tem que halo socialização Hanoi halo educação cívica depois ita se continua ida ne seu vice ao balai anja tu ba senhor Pedro ao ba senhor Monteiro e tem halo serviço CNAR identificação, atuação será nessa né e a intervenção política lá, vai ter botnya serviço. Primeiro hatete assunto idalai antes konabe. Dala barak ema matenek nain barak confundi tuan ho asaun sira nebeke itani sociedade itani comunidade sira expressa ali husi mídia social. Primeiro, dala barak ema Hanoi kata quando insulta ema, trata ema, tolok ema, karigne buatira nebeke la regula iha lei. Mas se ita reba contudo selo nebeke regula iha itania código penal, se ita reba iha artigo 135 com a discriminação racial no religiosa né how Hanoi ida ne buat ida crime público ne beke nem vítima ne beke
simu asaun di dane, nia la precisa mai hato keisa, nia la precisa halo autoparticipação mai polícia, nia la precisa tamane sai obrigação Estado nian. Insan Estado nian para processo. Senhor tahan. How ba Senhor Pedro? Seu doutor. Seu Pedro, a polícia lá precisa, serviço de investigação criminal lá precisa atuar ou ema reclama, ema halo queixas maksira atua. Mas bem hira polícia hare katak buat balung nebeke diliu hanesan usa media sosial atu bele atu hansan defama ema liliu defama lidir balung sira mos precisa atua tamane kena sini doutor hare ne onsa al favor doutor tebes how ni ideia diferença tebes ho comandante polícia tambah saida iha kode processo penal ne ko regula konaba crime polícia ia kode processo penal e artigo 53 ne colia konaba competência geral polícia nia polícia e processo criminal nia so halo nia so bolu ema sekarik ia indício katak ema ne comete crime nebe se comandante polícia nessa unha tete dia polícia ia direito para atu bolo qualquer cidadão atu halo identificação ne tuir lei labele acontece tambah sama labele doutor tambah lei hatete dia so ema ne bema que desconfia indícios katak halo crime maka polisi bele bolu polisi la bele bolu cidadão ida se por exemplo emane lá o dia aquela ou ema halo serviço funcionário balu nebe serviço ia ministério condutor nebe lori hela careta ema sinti dia nia nunca halo crime polisi nunca mais bolu nema hau receita total kata polisi ia direito para atu bolu qualquer cidadão atu uso nia identificação ne la bele selai polícia anessa representa Estado, anessa halo abuso poder. Ok. Ia kode processo penal, polícia soubela halo identificação. Mas seu doutor, se cidadão ne defama, halo defamação, ba ema rumang. Nemos labele, tamba ne Estado de direito, boato todo tem que regular tuir lei. Agora defamação, ulo que a lei Indonésia regula. Mas bem, depois de ia 2001 tá atrás, aceite a lei da ne. E depois de itania lei Constituição, depois de halo lei Código Penal, mos lá regula no com a defamação, insulta sira, tolok sira né, lá criminaliza. Então, se polícia, agora a uso perguntas vai a polícia, colega polícia sira para serviço tem que ir imparcialidade. Se é halo tolok ba líder sira, polícia foi de atuação, bolo é halo identificação. Mas se cidadão ou cidadão sira da lavara halo acusação, tolok insulta e a media social, sai da polícia. Ok. Ou se cai, aumenta. Se cai que tem líder sira maka, da rumah ou ministro sira, halo insulta ba cidadão ida, polícia sira halo saída. Ok. Polícia labrari, se estamos doutor. Se líder, tem comunidade vai se, halo insulto vai ter líder, polícia sira atuação. Ok, doutor. Tahan lai, au balai ba comandante Monteiro. Polícia abuso de poder. Teve escala. Polícia abuso de poder. Ho ida identificação nebe haloba cidadão nebe identificane. Dia obrigado Barak. Primeiro hawakara kadia senhor doutor Leiniang ituan lai. Tambah ya Código Processo Penal ne Polícia Nacional Timor-Leste ne poder geral ne Laos regula iha artigo 53. Ne regula iha capítulo 5 artigo 52 konaba poder geral Polícia Nacional Timor-Leste. Awakara be hadiah ida nilai. Tambah ida artigo 53 ne nia ponto ne ida toba ia 5 ne qualia konaba identificação. Então, ne hawadia uluk nilai. Ok. E depois segundo abuso de poder. Agora, Polícia Nacional Timor-Leste ne hanesan instituição Estado ne beke halau nia knar hone responsabilidade tuir mandato Constituição nebeke lei haruka. Agora, ponto segundo, processo de identificação. Primeiro it labele confusão também é buat tolo. Processo de identificação ne ia diferença ho processo de investigação. Processo de investigação ne ia diferença ho processo de
interrogação. Também dane maka ita quando discute né, ita labele confusão ho processo sirane. Agora, claro que instituição Polícia Nacional Timor-Leste nia halau nia knar, nia responsabilidade de serviço, nia la abusa nia qualquer tipo de poder nebeke Constituição da República fo, Lei Segurança Nacional fo, Lei Segurança Interna fo, Lei Orgânica Ministério da Defesa e Segurança fo, Lei Orgânica Polícia Nacional Timor-Leste fo, Lei Regulamento Disciplina Polícia Nacional Timor-Leste nebe how pessoalmente abuso de poder garantia kata abuso de poder ida nebeke Polícia Nacional viola. Agora, claro que iha falhanço, nebeke iha processo laran, iha buat balo nebeke a falha dalla rumah ida ne bele iha. Mas comandante sente iha falhanço, iha processo ida identificação bloco AMP-nya pessoal serne? Dalla idatan how hakarak hatete katak how la menciona AMP ka saida ka how la iha ligação no assunto idane how iha ligação no cidadão Timor-Leste. Ok. How ba visi? Ia processo idane sana visi. Ia entre legislação ho entre o insamag itabel halo etika de comunicação. How ne senhor expedito. Iene how husuba ita tobak Timor wan tobak atu tem honesto. How depois da horona tia explicação balo se how nia colega senhor Aparício e depois how toma atenção a explicação tuir lei ne baru ko si tenia comandante Monteiro how hakar tu hatete de kataka how ne Timor wan sirne ne precisa duni tem que qualia ho buat nebe diaglos ho buat nebe labele ho hanui nebe ade how nia pergunta makane será que tolo que manene ita husik lete husik de tanzania tambah dia lei label kriminalisa debe ita husik le tanzania salah saída se ita hanoi tur hambutu hanoi para ita pahalo prevenção salah saída se ita tem que halo educação cívica Timor wan hototo para depois labele mainene ho hanoi insulta emade de fama emade how ia ponto balo que o ia menciona los duni how mos consulta ia código processo penal ia acto rua nebe lolos ne tem katama mas how foi ma corona dia untayat makasai mas Portugal ini ia anessa how akara kadena adita tang artigo datang para tu criminal artigo ida ba defamação ninia ho artigo ida tamba injuria ninia ansa quali temne nara ida ne ho concorda se bele itabel halo revisão mas botida que agora na dadau ita enfrenta ela a situação ida hansa ne hawano ita tem honesto botida quali lá dia ne ita tem que ami bahira quando halo na serviço ami halo coordenação hawano foi uma semana fulaida né fulaida itania ema sira ema uituan nebe trata ema começa a apresentar badian los dunia amakalo balu nene ho nini estudos nene asta e depois bacolha botida que how nessa sente nene how nessa triste ita Timor wan precisa não tem hatu identidade so visi molokatu ba senhor Aparício fale comandante atuação serviços de investigação criminal dalam barak karena soalnya tete kata klahareba AK MK CK hareba nia cidadão Timor-Leste ora how kar hatene ia atuação sik ninian se emed usa ID nebe falso ita tambah defama tambah injúria tambah ia linguagem nebe ética então ita bosira halo identificação mas sira nebe ia anesan nebe kick entre sira ansa ia ID nebe los usa naran los mas be sira insulta malo ita bosir mos atua hanasa nekala atua hanasa dang bolu halo identificação kala pronto primeiro a cara catete kona ba kenar no desempenho de serviço nebe que polícia serviço de investigação halao sim how iha no inkatak ita bot sira bele iha duidas ita bot sira iha
bele perguntas. Mas com a honestidade pessoal, hodi halau processo ne, hau encoraja ita botira, ema hototo, para la bele ia dúvidas com a processo de identificação nebe que Polícia Nacional Timor-Leste, Serviço de Investigação Criminal halau. Tambah sai dah wakara katete iha ocasião idane katak situação nebe que hasoru husi liderança governo ka estado ka o itania ex-titular aka ne processo nebe que ami halau ne nia hanesan ho situação nebe que itania alta entidade itania ex-titular B, C, D, E enfrentane ne processo ne hanesan. Com a desempenho serviço, qualidade de serviço, e me bele dúvidas, e me bele la hareba ya e serviço de investigação la hareba A, B, C, D. Satan ia intervenção política lá ia. Tambah serviço de investigação criminal ne serviço ida nebe que halau serviço ia insão pentel ne laran. Nebe processo ba ex-titular A, B, C, D, E, aula temi idan yanaran, ladian A mak B, hetan situação nansane, ami processa, C, hai hetan situação hanesane, ami la processa, E fali, hasuru situação nansane, ami processa, lai. Ne garantido, com a honestidade de serviço, ne, la lica dúvidas, la lica perguntas. Tambah tratamento com o processo de identificação, hanesan de. Ok, comandante, hau balai, senhor Pedro. Doutor, comandante o ingatete katak nia lahareba a MPK, a SDK, a TMK, nia hare ba cidadão Timor-Leste maka sira bolo atau identificar. Doutor? Sim. Onsa, doutor bele fo observação, nia la bolo a MPK ou a SDTK, nia bolo pessoal, privado, cidadão Timor-Leste. Comentário, doutor Nian. Dia, obrigado. Idane hau aprecia tebes. Idane hau aprecia tebes quando se ralo investigação, né? Lahareba cor, aga, AMPga, Fretlinga, PDga, ou CD, se lahare ne dia. Idane maka povo akara. Povo akara. Só que ia processo idane. Sim. Liu ba ia acto sira nebe maka relação ba ia mídia social, né? Ia tratamento nebe maka husi parte coligação AMP haredia ia discriminação etua. How for exemplo? Sim. Ida colega ida suspeito ida Sirabolo, Nara Mateus. Sim. Ida ne tande ni declaração ia mídia social ou Facebook nebe teme família Laos líder, Italia líder. Família ida, família ia líder partido, líder ne, família. Sim. Mas be, polícia sira bakar kesi, borgol tiania. Depois a razão ida de identificação, ne labele. Agora, e a colega ida fale, bahira sira quando mai, anesan laka, bahira sira mai, bolo. Depois, jornalista sira mos ia hotona. Agora, buat sira nessa né ladun dia tambah saida tambah quando ia processo identificação né ita tem que ita tem que respeito suspeito sira nia dignidade humano dia direito né kata como né nessa identificação ida então nia sei lei hatete dia nesse inocente presunção inocente kata nia sida prova sida atu ita tu hatete dia né salah na intiana. Só que tratamento é maka husi parte coligação AMP haredia tama saída maka ba ia membro coliga AMP masira nebe mak serviço a media center AMP né tratamento ida nebe ladun dia lahanesa ok doutor tama sa identificação labela halo borgol how aceita o comandante dia polícia labela hareba cor atau AMP ga atau Fretling atau nebe lare idane maka idane hawaseita e hau contente ho sasal sira nessa né mas o tratamento ne maka hau preocupa se ida fale nessa assessor vai primeiro ministro agora dadau bolo mai de dia kane nessa né dia contra ini la coisa né
Sim. Mas beba ia seluk lado ok. Obrigado, doutor. Doutor, tahan lá, depois você continua. Ao ba comandante polícia. Tambah sama ia tinggi a diskriminação e tambah sama que bot nebe ho liang amniang galole yang asas tak praduga tak bersalah. Mas be comandante sira loke pa emasulu katenes e seluk la loke. Nem tambah sa, comandante. Pronto. Primeiro, número ida hawakara garante katak la iha discriminação ba qualquer cidadão Timor-Leste ida iha processo de identificação. Iha artigo 53 com a identificação se ita uhin haudian ita colia ni espírito de identificação dele. Mas agora também senhor doutor menciona, então ita coliamos sai da colia iha artigo 53 iha ponto A to iha ponto ida to ponto 5. Primeiro, hanesan membros Polícia Nacional Timor-Leste, especialmente hanesan autoridade de investigação, e haneba hatete katak, how bele halo identificação ba qualquer pessoa nebe que primeiro, how suspeita katak ni halo crime, segundo, how fiar, no how iha confiança katak, ni a informação nebe que bele facilita informação ba iha polícia. Ponto terceiro, no processo de identificação nebe que halao, né? Quando ni a voluntário hakaraktuir ba iha serviço policianian, faz favor à vontade. Mas iha artigo nemos menciona, quando halo identificação, mas nia uluntos, nia receita, nia la coopera, artigo ne hatete. Uluntos na cara explica isso. Uluntos la coi coopera ne, iha artigo 53, iha ponto 3 ne hatete katak, polícia bele halo medida, bele foto medida ba ema idanebe que atutur processo de identificação ba iha posto polícia nebe que basically no mos bele utiliza meus necessidade necessita hodinia bele halo processo de identificação quando polícia halo identificação e depois necessita precisa halo detenção 12 horas de tempo la os identificar det hanesan polícia hamus bele detenia bahan meu dia tia depois ao mai fale importante maka la bele lihusi 12 horas agora ni sabe importante ne makne actus outro nebe que Polícia Nacional Timor-Leste halo haktuir ba artigo 53 ponto ida to 5 ne sabe importante ne makne actus outro tem que ser halo autoparticipação ba iha Ministério Público, hanesan titular do processo. Agora, se halo identificação e depois hau harekatak laia substância crime, e manela envolve crime, hau bele harukania badeit. Mas quando halo identificação, hau se dúvidas, e mane halo crime ka, la halo crime. Pronto, ba 12 horas lá, hau estuda, analisa lá, declaração nebe que nie fo, e depois hau determina. Nebe... Mas como nanti hare pessoal nebe inclui a grupo da doutor Oi explica, né? Halo ansang indícios nebe que bele forte makas ne maka doutor explica sala. Tambah saida. Dalaida tam pessoal sira nebe pessoal o cidadão sira nebe que ami bolo. Tanto si A nebe que maiho la coopera ami usa medida policial tuir artigo 53 Código Processo Penal ponto 3 basira nebe que coopera hodiak ami bolo ami convida primeiro ami ba hemu hamutu café e pateu depois ami mamine serviço fatin hodi be halo processo de identificação normal senhor Mateus ne la coopera ne makita borgol claro ok obrigado comandante aba vice observação vice ne onsa atu bele soluciona comunicação serne belaudia idane maka hau akarakato halo dunik comentário não halo explicação balo mas antes de mais hau akarakato for haunia parabéns para comandante ni explicação em termos legais nene maka claro e hau fiar katak ema todo de behare nene ni compreende haunia pergunta makane Timor wa hotu em particular haunia colega senhor Aparício concorda kalai itabele prevene no tem que halo hotu ema sir nebe qualia insulta malu ia media social. Ta concorda kalai. Se ta concorda kau ni
durante nene fulan ida larang nene halon atuação e quase ideia kelakona hau sempre atete sira nebe usa identidade falso nene emane bel sura limang fuang lato emane sanulo tambah saída primeiro tambah karig ia interesse rumah ia interesse rumah nebe hakarak nene e balu ne tambah se permite hau uso desculpa hau tem que usar uma terminologia né karig balonnya frustração então nia naramba qual arbir de liutang usa tang identidade falso salah saída tambah saída makala usa nia narande qual é lolos de ter nia homa qual é tem que usar fali selo nia nara dalam rumah usa fali emai de que lá ia emai nia nara musla emai naran tau date ne musla dia ita quando ia referências balon nebe ita mus belhare telali kepada okida ba Indonesia date lia fuan tolok laos di itana saída ne oi ne mai kair kedang idane atu hala buat cerne visi preparam legislação ne bela atu bela kisi meeting katak emeden be halone idane tem kar babaze ba idane hau hatete ona katak itania constituição ne garantido e lei anessa código processo penal ne usi parte polícia ne usi parte comunicação ne saída mak lei comunicação social ihona mas agora lei ne be atu bela regula o insama é de falso cerne la bela ia resistos, né? Agora está resistos. Idane nene condições de ita tem que criar. Hanessa dadau com ID falso. ID falso nene ita bel descobre. Hawanoi processo judicial rumane belau mai da nebe hakara dia tem que hatama queixa depois halo processo judicial quando torna tribunal bele os operador serane ba ne ba priau dan emane makne mas ninya naran nene nia usa falselo e horas nene ho tecnologia nebe ia nene bele tanto ministério agora halo prepara requisitos para bele prevene aí falso ne bele barak liuta ida nene hanoi ho tutiona importante hene makane primeiro itu tem halo prevenção no Twitter itu tem que halo educação cívica para ema todo nene bele compreende hatene dia ita la bele usa ID falso depois cara gosta de para tratar ema ne ida e depois nessa manhã hawatete legislações ne bele relevantes e importantes no prioridades nene o governo ami hanoi hela precisa tem que halo duni ida ne tem ok comandante depois de desenvolvimento mídia social ne bele diang katak makas tebes e bele diang katak nia desenvolvimento ne hanesan bele diang entre aspas tsunami saída maka ministério italiano SIC prepara atu bele depois buat cernela bela contestan para depois atuação ne bele tuir regras leis ne be determina tuir knar ne be SIC. Pronto, pessoalmente how iha hanuin ida katak itania nasaune nia precisa iha lei específico ida konaba lei cyber ninian mas ne how hakarak reconhece katak ida ne laos how ne competência o insamak lei ne bele mosu o insamak lei ne bele iha ne laos no competência mas how hakarak hatete katak se ita colhia com a utilização mídia social, utilização a mídia comunicação, tanto, por exemplo, as Facebook, Imo, VA, Messenger, WeChat, no celular, se ita hareba iha código processo penal, claro que itlah hetan kona katak idane regula kalai, mas se ita hareba iha lei sira seluk nebe que regula serviço investigação criminal inian regula mos polícia nia serviço regula mos kona ba comunicação ita harede por exemplo iha lei segurança nacional se ita harede lei segurança nacional ita harede artigo 9 nenia ponto ne para da rumah ita la lei kona mas balos sikat ela doutor Henlai e depois se ita haremos ba lei segurança interna ita harede artigo 14 15 16 17 haksoi 18 20 21 22 se ita harede 22 ponto ikus liu ne quali se tambah artigo sirane se ita harede nya artigo ita harede ponto ne da rumah ita la hare kata buat ne a regular mas se ita harede dia além de idane se ita harede ba iha
Lei Orgânica Ministério de Defesa e Segurança, artigo 40, ita harus usi a linha A to Z se ita ledi dia dalam rumah buat cirane balu regula helai halaran. Como nanti kalau lorong lei sirap tanto como nanti kalau comprende. Itu. Oke. Molo kita tu remata o se rona lai le fom balung si lai doutor Pedro Aparicio. Onsa precisa que a lei que nebe forte atubele a regulariza buat cirane nebe sa ohite kuliah doutor. Sim, primeiro hawanesan é uma jurista ida. Sim. A missão serviço né baseia de baia lei. Sim. Tamba ohine hanesan kata insulta, tolok, halo ID falso buat serne ne latama ia ne la os crime. Ne salah. Ne la os crime. Então ne la crime ne saída doutor. Ne processo quando é uma sinti dia é selo que insulta e nia eta prejuízo rumah nia bele buka advogado hatama processo ne diretamente para o tribunal li usi ação civil nebe nebe sinti heta prejuízo ne bele heta indemnização ou heta desculpa usi nebe halo insulta serne agora ia timor ita hoto tuir moris tuir lei de se lei hatete dia ita hal tuir se lei la hatete ita la bele inventa sasan lei kono ba insulta tolo defamação injúria buat sirne ya 2001 apakah hotu tiana ita dia kode penal ne la kolia kono ba insulta ID falso tolo buat sirne so ia artigo ida ita dia kode penal ne ma kolia kono ba devasa ne artigo 183 kode penal ne dia ne kono ba emania honra mas tem que emanar a autoridade pública, autoridade policial ou doutor concorda dengan usik ba defamação na launa fatin doutor? Lá ainda nem politicamente o advogado la bela lei depende de itania legislador sira futuro mai agora itania parlamento sira itania governo mas se decide hare mas be buat net precisa se hawa nessa opinião nessa cidadão idamos hau hare ladun dia e hau la aceita quando defamação sira né halo criminalizado tamba líder nação idane nia tem que hatene kata nia quando sai líder nia tem que pronto qualquer tempo ema cidadão ida ataca nia contra nia decisão sira né então como cidadão dalam rumah ema nessa vai Mas doutor, mas ni ataca líder ni ataca to privado líder ni kan label itu doutor. Sim, mas ida nem maka ita preocupa se futuro mai ita criminaliza outro buat sirne maka ida nem hanesa. Liberdade emania ne dalam rumah ia. Nebe tem que cuidar da obrigado. Doutor, obrigado. Itania acompanhamento ita hamutu que programa grande entrevista ya. E tambah tempo ita hen kata kita sebele hasuru malu fali afo minuto ida ba atubele comandante responde untuk criminaliza ne bele kala bele pronto dalla idatan ponto primeiro ne hawa kara katetetan senhor doutor lei salatan dalla ida tambah saida tambah claro que artigo quando ba defamação ne ia untait ne tempo ne bele altera bele muda mas contudo e substância usi defamação ne nia transfera ba ia código penal artigo 135 nebe que nine contudo ne makne insulta ema trata ema hatete at ema exemplo sim ita lausema timor ita badakuan ita tiluntahan belar ita be lahanam fai ne regula ia código penal ia artigo 135 e depois ninha castigo ne todan tebes nia husi tinan hato tinan sanulu resinua depois ita se discutir la bela hanan kata artigo de defamação ne muda claro que muda mas ninha contudo ne substância ne muda baia artigo 135 dalam idatan aula dum compreende le mas um minuto ba vice-ministro tu fo baleng hanoi balong atau bele ita prevene a situação seran sana bem antes de terminar primeiro dalam idatan afinal das contas onde tinha polícia de investigação criminal né halo hela de serviço tuir lei rototo de PIA e
hau akara katu hatete lolos kata ia duni fatim para ita bele duni halo prevenção, sim, no ida tem que halo educação cívica duni, sim, hanessa timorua sim, e ita precisa tem concorra malu kata batida tolok malu kualia hanoi balu nebe hanessa uindi hanene, sim, ba kualia kona bahana amfahi batilu tambot tama saya mita ting kualia hansane hau nei timor wanene laia kultura ida tegi kualia hansane tama ne mak hau hanoi ita hau ona foi makala lao fulang ida resi hansane mai be ita nia mawali sir nebe ituang tambah frustrado, sir começa lá com dadau kona, tambah los duni, afinal das contas buat tidak be tolok malu, defama malu ne lah dia. Nebe hau hen kata kita se continua na fati, hau musu suba ita hototu. Timor wa hototu, em particular vai ter mawali sir nebe estuda lei, para bela for apoio vai ter polícia, para depois sir bele knar na fati, ou de bele saída. Hau ne ainda nema hau. Obrigado, senhor vice-ministro, comandante Sik, e tem que atacar e tinha programa ohing bele pelo menos foi informação quando aba kenar siknian homos kenar governo nian o insama katbele minimiza causas ou questões barak nebe liu quando comunicação social mídia social nian e tem que tempo selo e tabela normal e tabela escuta criar litão comandante tempo maka for maita tempo maka vai obrigado barak pela presença estúdio GMN obrigado barak e loro dia. Ouvintes telespectadores, Toba Rohan e tinha programa grande entrevista hamuto com o vice-ministro Inácio Moreira, o comandante Jorge Monteiro. E tem que atacar e também o acompanha e tem que consciente que ataca e também usa meus comunicação social toma que nebe ia, mas be sebele e usa ética, usa linguagem nebe bele dihan katak linguagem nebe saudável, batu não e tem comunicação lorong e tinha comunicação entre ita e também agora o desenvolvimento tecnologia orang cidadão ita lá a fronteira e a comunicação também ita kuliah minuto ida hane minuto ida nemos belerona bela acompanha a América e a mundo tomak também gemen nebelori Timor ba mundo obrigado barak pai me tomar atenção ao muito com colegas nebe serviço o programa grande entrevista ato obrigado barak e loro diak.